E aí galera, tudo bem? Como vocês já devem ter visto no título, a gente vai fazer uma viagem com o carro elétrico mais barato do Brasil, que é hoje o JAC Motors EJS1, e a gente vai filmar toda a viagem em detalhes, como mostrar também a autonomia do carro, quanto que ele vai regenerar de energia na estrada, e também passar algumas impressões de como que é fazer uma viagem com esse que é hoje o elétrico mais barato do Brasil, que é o JAC Motors EJS1. Esse vídeo vai ser para mostrar um pouco da viagem, né, para mostrar a viagem em si, e daí vai ter outro mostrando todos os detalhes do carro, como que ele é em questão. Quero mostrar para vocês que ele está aqui nessa configuração em cor amarelo, que a JAC chama de abacate. Como vocês podem ver, o carro é esse, né? Vou dar partida aqui para mostrar quanto que ele tem de autonomia, quanto que ele está de bateria, e aí a partir daí a gente tem uma noção de quanto que vai ser consumido na viagem. Para ligar ele, aperta o botão aqui, as telas vão iniciar, né? E aí aqui eu vou mostrar para vocês quanto que ele está de autonomia. Essa é uma versão que ela é para test drive, então ele está com as informações aqui em chinês, mas a que eles estão entregando para os clientes, ela já é diferente. Ela já é toda traduzida e tudo, né? Então, ó, eu tô aqui com o carro. Estão vendo a bateria dele. Relembrando, a gente tem aqui uma bateria de 30 kWh e que tá com 99% de energia. Ele tá com 298 km de autonomia, então é isso que a gente vai conseguir com essa energia. Daqui para a praia vai levar de ida uns 120 km, 125, e de volta a mesma coisa. Então vai dar para ver quanto que a gente vai regenerar dessa energia e com quanto que a gente vai chegar lá. O painel aqui, por conta do sol, está um pouco escuro, mas a gente vai passando para vocês as impressões, como que é dirigir o carro. Por dentro, né, o interior bacana e tudo. E vamos falando ao redor do vídeo. Dando sequência na viagem, estamos saindo da cidade, a gente está aqui em Curitiba. Daqui a pouco a gente pega um trecho de estrada. Ó, o carro agora está com 291 km de autonomia e 96% de energia. A gente estava com 299, né? E vou gravar ele depois ali na estrada mostrando com quanto que ele vai estar. Primeiras impressões, carro bem silencioso, né? Carro elétrico, não faz barulho mesmo, esse é um destaque. O painel, esse painel todo amarelo e com alguns detalhes em branco, um painel bonito. A gente tem um acabamento, ele é em plástico, mas o material é bem construído, é bem legal. Tem um gráfico de bateria bem legal aqui também, que ele mostra o uso em kWh a cada 100 km, ou seja, quanto maior o pico, mais energia foi usada para percorrer 100 km. E a multimídia bem completa, com várias funções, bastante coisa legal para mostrar no caminho. Aqui o velocímetro também digital, mostra nesse círculo aqui a regeneração de energia, quanto que está usando para acelerar e enfim. E uma telinha que indica o carro, quando você dá até, quando você freia, tá vendo que a luz de freio está acesa aqui? Ela mostra algumas informações. E também o percentual da bateria aqui embaixo e o odômetro, que ó, já deu 7 km desde que a gente saiu da onde eu moro. A parte aqui de trás do carro, acabamento legal também, em amarelo. Não dá para dizer que é muito espaçoso, mas também não é a proposta do carro. E esse é o carro em geral. Aqui temos um porta celular, né, com carregamento por indução, mas que parece que não vai vir na versão que vai vendendo de produção. Botão de ligar, freio de mão, 2 porta-copos, um porta-treco. No lugar de onde ficaria o porta-luvas tem aqui um vão. E por hora é isso. Estamos seguindo viagem. A média de velocidade vai ser a 100 km por hora. Lembrando que ele limita a 110 e tem 61 cavalos e uma bateria de 30 kWh. Entrando agora na estrada, essa é a BR-277, sentido litoral. Estamos aqui com o JAC. Silêncio a bordo é bom. Desempenho legal também. Vai dar para ir numa velocidade de 100 km por hora de média. E por enquanto o carro tem se mostrado macio, interessante. Carro compacto, né? Ele é bem dentro dessa proposta, seja no conjunto de bancos e tudo. A gente vai com o ar ligado, porque tá um dia bem quente. Então vai dar para passar algumas impressões também de como que é o consumo nessas circunstâncias. Agora tá marcando 282 km de autonomia. Não
sei se dá pra ver bem claro, mas tá marcando 282. E estrada bem tranquila. Chegando em 30 km desde que a gente saiu. O carro que antes estava marcando 299 km de autonomia agora está em 257 e 85% de bateria, ou seja, já teve um consumo aí de 15%. Em tese a autonomia está durando 10 a menos do que o previsto, muito por conta do uso talvez, a gente está com o ar ligado e o carro também está 100 por hora, né? Se viajar numa média de 80 talvez a autonomia seja maior, mas até então bem dentro da média. O silêncio tem se mostrado interessante e o ar-condicionado bem forte. Isso é um ponto bem interessante. Um pouco da visibilidade do carro. E no geral se mostrou um carro bem legal de viajar, muito bom. Vamos ver como é que vai ser a descida da serra e quanto ele vai regenerar dessa autonomia, né? Só para fazer uma consideração, agora a gente está andando num modo de direção normal, nem no modo eco e nem no modo mais forte, é no modo mais econômico na realidade, que tem um que é, olha, o limite de velocidade é maior. E a regeneração de energia ela está no estágio médio, ele tem 3 estágios de regeneração, ele está no médio porque o estágio muito forte, o carro freia muito, e no outro ele fica solto, né? Então, para aproveitar um pouco mais do carro, a gente vai deixar ele nesse estágio médio. Estamos chegando aqui no ponto de descida da serra, já passamos 40 km desde o começo da viagem. E uma consideração legal é que a gente acabou de passar pelo pedágio e a autonomia, depois de 15 minutos parado, ela nem se mexeu. Ela foi se mexer 1 km logo depois. Então essa é uma consideração interessante, com o receio de acabar a bateria em engarrafamentos e tudo, que o consumo de energia é bem baixo. Falando um pouco sobre o carro, aqui ele limita em 110, então boa parte do tempo o carro ele está na velocidade limitada, então na estrada vai ser mais ou menos nessa faixa que você vai conseguir viajar, mas ainda bem tranquilo. Atualmente estamos com 79% de energia e 239 km de autonomia. Vamos ver quanto que ele vai regenerar nessa descida da serra e o que dá para aproveitar desse trajeto. Estamos aqui na descida. A vista é bem bonita, né? Aqui da Serra do Mar. E o carro tem sido bem legal. Falando sobre a regeneração de energia, ele está marcando 236 km, sendo que no início da descida estava 237. Sendo que agora já passou 8 km, significa que o sistema tem se mostrado bem interessante e que você consegue sim, ó, 237, aproveitar bastante a energia do carro quando você está descendo. Lembrando que a regeneração ela é tanto dos freios, ou seja, quando a gente freia o carro, e quando o carro está na descida, ou seja, a energia contra ele consegue reaproveitar também. Então, isso bem positivo. E vamos ver quanto que ele vai chegar ali no final, já que tem mais alguns quilômetros de descida da serra. Parei aqui rapidinho para mostrar um pouco para vocês. Descemos 12 km de serra. Regeneração de energia do carro tem sido boa. Essa aqui é a BR-277, sentido litoral. Não sei se quem conhece essa estrada ou não. O movimento tá tranquilo, hoje é um domingo de manhã, né? Então tá bem tranquilo para viajar. Vamos mostrar ali como é que tá um pouco da autonomia dele, o quanto que ele regenerou. Lembrando que no início da descida da serra, ele tinha regenerado, ele tava com 237 km de autonomia. E agora ele tá marcando 239. Vamos ver se eu consigo mostrar bem. Isso, 239. Sendo que a bateria tem 79% de carga. No início da descida ele estava marcando 47 km e agora a gente já está com 60, ou seja, a gente rodou 13. E a autonomia que estava em 237 agora está em 239, ou seja, a gente rodou e ainda regenerou energia. Veja que interessante. A bateria está com 79% de carga, então tem sido bem interessante o teste de descida da serra. E trazendo algumas considerações, a gente está descendo ela não a 110, mas sim a 80, 90, porque daí o sistema de regeneração funciona bem melhor. O trecho de descida da serra terminou agora. O carro tinha começado com 237 km e terminou com 239, estava até 240 agora há pouco, então o que significa que durante todo esse trecho ele não gastou energia, mas sim ganhou 3 km, então isso é bem legal. A gente chegou aqui em 65 km no odômetro, ou seja, começamos com 47 e terminamos com 65.
Então significa que você consegue aproveitar bastante a regeneração de energia quando você está em descidas e tudo. O sistema se mostrou eficaz e agora a gente vai seguir viagem. A média ali na descida foi de 80, 90 km por hora, porque é a faixa que ele consegue melhor regenerar energia. Mais rápido que isso, o consumo acaba sendo um pouco elevado. Agora estamos nos quilômetros finais da viagem, faltam mais 30 e até o momento a gente já rodou 86 km e estamos com 212 km de autonomia. Ou seja, a autonomia de fato ela acabou sendo mais baixa do que o previsto por conta de uma velocidade de 100, 105 km por hora. E aquela autonomia ela aconteceria na cidade a 80, que seria os 300, né? Mas de todo modo, com a regeneração de energia e tudo, tá dando para ter um equilíbrio bom. Então vai dar para fazer a viagem com uma certa tranquilidade e carregar ainda lá no nosso destino. Concluindo a viagem, a gente rodou só de estrada 102 km, mas no trajeto inteiro deu 112 km. E o carro, que saiu com 299 km de autonomia, chegou com 178. Considerando ali que teve a descida da serra, a regeneração e tudo, dá para considerar que ele teve um consumo um pouco acima do que a gente esperava, mas que ainda possibilita você viajar com o carro, só que não em altas velocidades. É um carro que você vai viajar ali a 80, 85, 90, mas que isso o consumo é um pouco elevado, mas mesmo assim se mostrou silencioso, bom o carro, a direção é boa também, a dirigibilidade legal, o carro é um compacto, né? E cumpre bem com a proposta dele, mas enfatizando, ainda é um veículo com o foco urbano. Você andando na estrada você vê que o foco do carro é mais urbano, porque em ultrapassagens tudo você fica um pouco limitado mesmo, mas mesmo assim não deixa você na mão, você consegue contar com o carro caso você precise. Chegamos na praia, vou mostrar um pouco aqui da frente, depois eu passo ali na orla para mostrar. Esse é o litoral do Paraná, cidade de Matinhos. Estamos aqui com o Jaque, deu para viajar. Rodando num percurso de cidade, aqui a autonomia dura bem mais, tá já a 173 km há um bom tempo. E depois passar ali na orla para mostrar um pouco. Passando aqui pela orla, chegamos na praia com o Jaque. Aqui é Matinhos, tem ali a Restinga, mais pra frente vai ter o mar. E esse é o resultado final. A viagem foi boa, tranquila. Agora a gente vai conectar ele numa tomada 220 volts no carregador portátil e ver quanto tempo demora para carregar e com quanto de energia a gente consegue voltar hoje de noite. A expectativa é que demore um pouco, né? Porque a energia fornecida não é tão alta como um carregador igual aquele da Copel que eu mostrei nos stories do Instagram. E aí, gente, chegamos aqui com o Jaque na praia. A viagem foi boa, tranquila e deu para carregar sem problemas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O carro tá aqui, ó. Tô carregando ele. Conectei num carregador portátil mesmo, sem muito segredo. Uma tomada 220 volts e 20 amperes. O carro vem com esse carregador de fábrica, ó, da própria Jaque, que indica em vermelho aqui, ó, que ele tá conectado. É o símbolo de power. Verde que tá conectado, né? E em azul que tá carregando. Se eu entrar dentro do carro, aí ele já me fornece o tempo de recarga, que não posso dizer que tá muito rápido, mas ó, 8 horas para recarregar até 100%. Ou seja, pensando que é uma tomada de casa, é uma tomada 220 volts, uma tomada que não é própria, enfim, ela é própria para enviar carga, mas não é uma tomada, um carregador de parede, né? É um tempo até razoável, muito em conta também do tamanho da bateria dele, que é uma bateria de 30 kWh, que claro fica no assoalho, como o padrão de outros elétricos, que é uma bateria que ela não é tão grande, né? Ela vai ficar aqui, pega até um pouco do assoalho aqui de baixo e vai levar esse tempo para carregar. Relembrando, aqui a gente está com 302, ele tem 302 km de autonomia máxima. No momento a gente está com 167, a gente chegou aqui na praia com 175 por aí, rodou um pouco e a gente saiu de Curitiba com 299. Foi um trajeto, até vamos pegar ali no odômetro de qual é a distância, ó, ele está marcando 121, tô vendo ali, ele marcou 121 desde que a gente saiu. Pensando que estava com 299 km, significa que
o carro rodou um pouco mais, a gente gastou mais do que era esperado. Ele estava com 300 de autonomia e está com 170, ou seja, deu 130 para vir, considerando mais a regeneração de energia da serra, mas ainda está na média. Foi uma viagem sem muita surpresa e deu para andar tranquilo com o carro. Vamos agora subir de noite, mostrar como é que é o carro um pouco mais de noite, como é que vai ser essa volta com o carro carregado, e aí eu passo para vocês todos os detalhes. Saindo agora da praia, o Jaque tá carregando, porque ao longo do dia eu fiz mais alguns testes, 0 a 100 e tudo, e a gente vai rodar mais 125 km, como na vinda, e vamos ver quanto que vai ser o consumo dele nesse trajeto. Nesse momento, ele tá com 90% de bateria, pelo que eu vi, o que vai dar 270 km, mais ou menos. Olha aqui, ó, a gente tem 271 km de autonomia, ele tá com 90%, vale dizer que ele tá carregando e tá carregando com 5 amperes, o que não é muito, mas porque ele tá no carregador portátil, então demora um pouco. E agora a gente vai terminar o percurso, que vale dizer que a gente fez 125 km na descida e agora é uma subida de serra, né? Então o consumo com certeza vai ser maior. E mostrando um pouco do porta-mala dele, que é um pouco apertado, né? São 120 litros, mas que já dá conta de algumas mochilas e tudo. Aqui o adaptador para conectar ele em tomadas do padrão tipo 2, que eu já usei no carregador da Copel, onde ele ficou carregando. E eu vou desconectar o carregador portátil agora, que está conectado ali, e vamos seguir viagens. Vou mostrando ao longo do caminho um pouco do painel, como que ele é de noite, e vamos ver como que baixa essa autonomia na vinda, né? Na volta, quer dizer. Lembrando que na vinda a gente saiu com 299 e chegou aqui com 170 km de autonomia, ou seja, deu um consumo ali de 130 com regeneração da descida da serra. Estamos aqui na viagem, coloquei o carro no piloto automático a 90 km por hora para a gente conseguir manter uma constância também de autonomia. E no momento estamos com 86% de energia e 260 km de autonomia. O carro não tem farol de LED e vamos ver como que vai ser o progresso dessa viagem nos próximos quilômetros. Iniciando o trecho de subida de serra, o carro está marcando 198 km de autonomia e 66% de energia da bateria. Vamos ver como é que ele chega lá. E algumas considerações até agora, é bem engraçado você não poder passar de 110 por hora como limite, porque em algumas ultrapassagens isso é um pouco estranho, mas acostuma. E aí, gente, subimos a serra e o carro teve um consumo bem mais alto do que quando a gente estava descendo, claro, e vou mostrar ele agora para vocês. Então aqui, vejam que agora de noite o painel fica bem legal de ver. Estamos com 126 km de autonomia e 42% de bateria. Lembram que na subida da serra estava com 199, sendo que é um trecho de 18 km, então vejam como o consumo foi elevado. Outro ponto, que aqui no painel você vê qual que é o consumo a cada 100 km, e ele está em 20 kWh. Quando a gente saiu, esse consumo estava em 12 kWh e na subida da serra ele chegou em 20. Então, da bateria desse carro, que é de 30 kWh, veja que a cada 100 km ele estava usando 20 para subir a serra. Mas, no geral, foi tranquilo. Aqui o carro até tem o gráfico dizendo que ele fez 20 kWh. Olha aqui, 20.2. Claro que aqui está tudo em mandarim. Mas, no resumo, foi tranquilo subir a serra com ele. Carro estável, bom. Faz falta um pouco um farol de LED, um farol um pouco mais forte, mas no geral foi legal e o carro deu conta do recado. Agora a gente está chegando na cidade de Curitiba, esse é o pedágio aqui, e chegando lá eu mostro para vocês. Nosso odômetro, 241 km, ou seja, a gente está quase completando 125 km até o final do trajeto. Nesse momento, acabamos de entrar na cidade de Curitiba. O carro está marcando 92 km de autonomia restante e 31% de energia da bateria. Pensando que o carro na saída estava com 270 e pouco, o consumo na serra foi de fato bem mais elevado do que na descida e ainda a gente não pôde aproveitar tanto a regeneração, mas sem muitos sustos o carro conseguiu cumprir
mais ou menos com o que estava previsto. Não foi um consumo muito maior, 4 vezes maior, algo que de fato a gente não tivesse esperando. Chegando lá, faço a conclusão da viagem e concluo esse vídeo. Bom, então vamos lá. Nesse trecho de subida da serra, a gente saiu do litoral do Paraná, em Matinhos, com 90% de energia da bateria e chegamos aqui em Curitiba com 27%. A autonomia, que estava em 299 km, chegou em 80. Calculando aqui com base no odômetro, a gente rodou uma distância média de 120 km de lá até aqui, só que envolveu um grande trecho de subida da serra, ou seja, a autonomia de 270 km caiu para 80 km, então a gente teve um consumo médio aí de 190 km de autonomia para poder rodar 100 km, 120 km, que foi a distância. Isso porque o trecho de subida da serra envolveu ali 20 km, 23 se eu não me engano, e isso significou um consumo mais elevado. Contudo, nada acima do esperado, já que a subida da serra de fato exige mais dos carros elétricos, de todos os carros, mas dos elétricos acaba tendo um impacto significativo e que acabou não surpreendendo a gente. Assim, concluindo a nossa viagem, o odômetro finalizou em 277 quilômetros, que envolveu sair da cidade de Curitiba e ir até Matinhos, no litoral do Paraná, um trecho que tem 125 quilômetros de descida da serra, mais 120 de subida todo o trecho até chegar aqui, e que a gente rodou também lá pela cidade para fazer alguns testes com o carro, fazer algumas filmagens e testar desempenho. Nesse percurso total, você pode ver que o consumo foi de 17,4 kWh a cada 100 km. O que significa que da bateria desse carro, que é uma bateria de 30 kWh, ele precisou de mais da metade dela para rodar 100 km. E claro, isso porque a gente acelerou o carro, fez testes de 0 a 100, testou ele na subida da serra, enfim, um teste mais exigente. Portanto, o que a gente retira de toda essa experiência? Que esse carro aqui, que é hoje o elétrico mais barato do Brasil, o JAC Motors EJS1, com uma autonomia de 302 km e uma bateria de 30 kWh, a gente conseguiu fazer uma viagem com tranquilidade, mas claro, com as suas ressalvas por ser um carro limitado em velocidade máxima e também um carro com uma autonomia que não é das maiores. O que a gente conseguiu concluir aqui? Que o consumo de energia foi dentro do esperado, a autonomia de 302 km ela conseguiria ser cumprida caso a gente tivesse descido a viagem provavelmente a 80, 85 km, não teríamos tido nenhuma surpresa e até a regeneração de energia poderia ter sido mais aproveitada, mas como a gente andou bem tranquilo, de forma convencional, a 100 km por hora, sem de fato regenerar toda a energia possível, enfim, a gente conseguiu esse resultado. Não seria possível fazer todo o trajeto com apenas uma carga, porque a subida da serra exigiu muito do carro. Subindo a serra ali numa média de 100 km por hora, o carro consumiu quase o dobro do que ele precisaria consumir para percorrer a mesma distância. Então, de fato, isso foi um consumo maior, mas a conclusão é: sim, é possível você viajar com o carro elétrico mais barato do Brasil. É um carro que dá conta do recado e que não vai te surpreender muito. O único e maior, porém, é que o carro não passa de 110 km por hora e, eventualmente, numa ultrapassagem ou às vezes quando você está em alguma situação, isso pode te atrapalhar e é legal estar ciente disso. Então é um carro que o foco vai sim ser o uso urbano, mas que ele não vai te impossibilitar de rodar na estrada caso seja necessário. O que a gente achou sobre outros aspectos? Luminosidade. O carro poderia ter um farol de LED mais forte, isso fez falta sim ao longo do percurso, mas suspensão é boa, sistema de freios é bom, a calibragem, o carro é macio e o ruído também é bom. Por ser um carro elétrico, não faz o ronco do motor, claro, mas a gente escuta um pouco do zumbido do sistema funcionando, o que é um pouco padrão, mas nesse carro aqui ele é um pouquinho maior do que os outros, mas nada que incomode. No geral, muito legal, deu para explorar os 3 modos de condução do carro, junto dos 3 modos de regeneração e que, no final das contas, se mostraram bem interessantes. Como resultado, esse foi o teste com o JAC Motors EJS1, que é hoje o carro elétrico mais barato do Brasil e que foi possível fazer uma viagem de 300 km. Se você gostou, se interessou por alguma coisa no vídeo, quer algum detalhe a mais,
Deixa aqui nos comentários a sua dúvida e, claro, se tem alguma crítica, se esse carro poderia ser melhor em algum aspecto, deixa aqui nos comentários também para a gente saber no que ele poderia ser superior. No final, se você gostou do teste, gostou da experiência e tem interesse em mais conteúdo sobre carros elétricos, híbridos, mobilidade sustentável e afins, inscreva-se aqui no canal que tem bastante coisa por vir, tem novos carros para a gente testar e, claro, outros vídeos sobre temas interessantes como os que a gente já fez. No final, obrigado por acompanhar a gente e inscreva-se aqui no canal. Eu sou Matheus Afonso, da Electric Car BR, a sua página de elétricos, híbridos e mobilidade sustentável.